tem muitos momentos anteriores, muitos indícios de que a crise pode acontecer e ninguém pode negligenciar isso. As estatísticas mostram que apenas 14% das crises são totalmente inesperadas, o que significa dizer que a grande maioria delas, aquilo se mostra para a empresa e cabe à empresa tomar a decisão ou não, cabe à alta liderança da companhia tomar a decisão ou não se recebe uma denúncia e se tem algum indício de que alguma coisa errada pode está acontecendo. O que é extremamente importante para evitar uma crise ou mitigar os efeitos dela? Uma liderança decisiva. Então, ter uma liderança adequada para conter a crise é extremamente importante. Quem pode decidir, quem pode fazer a diferença, tem que ter sido acionado e estar a postos daquelas decisões. Primeiro ponto, né, que eu acho que adianta bastante num preparo de uma crise é minimamente a empresa já saber de antemão quem seriam as pessoas que comporiam um comitê de crise. Eu acho isso extremamente importante, porque as decisões elas têm que ser tomadas muito imediatamente. E, muitas vezes, a gente passa por um impasse que é quem fará parte deste comitê. E a escolha já toma um tempo. Por que a escolha toma um tempo? Além de você ter que fazer uma avaliação da personalidade das pessoas que estão na empresa, sobre equilíbrio emocional, possibilidade de tomada de decisão imediata, cargo que admita essa tomada de decisão, porque você pode ter uma pessoa de personalidade, mas num cargo hierárquico que não comporta ela tomar determinadas decisões, pessoas que conheçam o negócio, porque sabem que as decisões podem repercutir em outras esferas, e, obviamente, equilíbrio emocional, empatia. Por quê? Vamos precisar, eventualmente, de pessoas que falem em público. É que a empresa precisa se organizar, ela precisa estar estruturada, precisa existir alguém que tenha o comando da empresa na crise. Por acaso, na Azul, eu sou o diretor de crise, embora também seja o vice-presidente, seja o estatutário da empresa, mas isso não necessariamente precisa ser assim. Você precisa identificar alguém que seja o diretor de crise e que, nesse momento, vai responder para a empresa. Não é mais o presidente. O presidente vai seguir a sua orientação. E que você tenha uma estrutura montada de representantes de cada área que vão tomar as suas decisões. Essas decisões já estão estruturadas. Existe já um checklist do que você deve fazer a cada momento ou a cada momento do evento que venha a acontecer. Existe um espaço que a gente chama de Golden Hour, as horas douradas do Ocidente. São as primeiras 3 ou 4 horas após o evento em que a gente possa tomar as decisões rapidamente, em que a empresa possa se estruturar. Se você consegue se estruturar nesse início da operação, você consegue cadenciar até que você domine aquela crise e ela passa a fazer parte já do seu dia a dia. Essa é uma outra recomendação que eu sempre dou. Nunca tratar o mesmo problema de forma igual, ainda que você tenha experiência nele. A experiência te traz uma casca, ela te traz minimamente uma situação que você consiga se colocar diante do problema. Mas a forma como você cuida deste problema não necessariamente é sempre do mesmo jeito. Mesmo porque os componentes do problema não são os mesmos. Geralmente, não são as mesmas pessoas, não são os mesmos, no caso trabalhista, os mesmos procuradores, os mesmos sindicatos, os mesmos empregados. Então, a gente não consegue prever como as pessoas vão agir numa situação como aquela. Então, tratar tudo igual e ter como se fosse um algoritmo, fez sim, vai ali, fez não, não dá para ser. Por isso, a importância do comitê, porque as decisões elas vão ser toda vez diferentes daquela, ainda que você tenha passado por 2 situações semelhantes. Tomar rapidamente as iniciativas também é um ponto interessante de a gente comentar. A emoção é muito forte. Você ser comunicado que você teve uma crise grave, no meu caso, um acidente aéreo, uma refinaria, um vazamento que contaminou tudo, cria em você um bloqueio emocional impressionante. Ninguém acredita que cria, mas você esquece de tudo. Pelo menos por uns 10 minutos, você não lembra o telefone, o que eu tenho que fazer, com quem eu ligo, para quem eu falo.
Como é que eu aciono? Isso é mortal no sentido da empresa começar a se preparar. Isso não quer dizer que, quando a gente tiver o evento, tudo vai acontecer da maneira como a gente se preparou. Mas o fato é que nós vamos conseguir rapidamente tomar as iniciativas. Cada crise é uma crise, não tem fórmula. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa, eu pedia todos os dias da minha vida, para quando eu fosse trabalhar, para que eu não pegasse uma crise. Hoje eu não posso dizer que eu adoro, mas eu posso dizer que é o momento que eu mais aprendo, que definitivamente é quando a minha adrenalina está assim, mais a milhão, e é quando eu mais produzo. E, assim, é muito difícil a gente dizer se deve falar ou não, porque cada caso é um caso e cada crise é uma crise. Mas o que é muito importante? Ter, independentemente de qualquer coisa, uma pessoa preparada para falar, que é o que a Carol colocou, que tem que ter todas aquelas características e, principalmente, tem que ser uma pessoa que entenda do assunto e que consiga se colocar no lugar do outro, né? Não pode ser arrogante, não pode perder paciência com o jornalista, né? Então, assim, e nunca o que a gente... Isso é uma regra. Eu nunca recomendei, nesse tempo todo, nada diferente. Nunca pode ser a pessoa mais alta da hierarquia, porque você desgasta, principalmente do tamanho da crise, você desgasta aquela imagem para sempre. Então, você tem que sempre ter uma segunda pessoa que seja tão importante quanto, que dê o peso e a representatividade da instituição, da organização, mas que não seja a primeira para não expor. Outra coisa que é muito importante, eu vou pegar uma cola aqui, é o relacionamento, né? O que a gente chama de stakeholders. Assim, impreterivelmente, você tem que sempre lembrar do público interno, né? Porque, assim, é a coisa mais, assim, o que eu mais brigo com as empresas, é brigar mesmo, não dá para o público interno saber pelo jornal, né? A partir dali, você perdeu a credibilidade com o teu público interno. Então, tem que ser uma ação casada. Outra recomendação também, as empresas têm, às vezes, mania de escrever, né? E, dependendo no momento de crise, é muito melhor você fazer uma coisa em cascata do que escrever. Porque, lógico que o que vai estar escrito ali vai ter a ver com o seu discurso, mas alguém pode, não é maldade, isso acontece, eu já vivi essa situação, encaminhar isso. E aí é mais um reforço para uma matéria, é mais um reforço para uma rede social. Então, assim, o melhor dos mundos para o público interno nunca é escrever, é a gente fazendo em cascata. Tem empresas gigantes, tal, mas é legal. A fábrica, você pega para alguém do superior da fábrica falar. Tá? E muito, assim, sempre também, e sempre muito casado, a gente recomenda que, dependendo do alarde que for, do tamanho da dimensão, que procure fornecedor, clientes, que faça telefonemas, dependendo, mande e-mails curtos, que, se vazarem, não vão ter tanto problema, mas isso tem que ser visto passo a passo. E muito, muito importante, né, é que, se antes de se instalar a crise, você tiver as pessoas que vão falar para cada área, você tem que sempre ter os treinamentos.